Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso intérprete é o Ezion e nós estamos aqui para a nossa aula de vírus. Para começar a nossa aula de hoje, vamos observar quais são os nossos objetivos. Com essa imagem de um vírus, pensando lá em uma vacina, nós vamos reconhecer as partes que compõem os vírus e vamos compreender o processo de vacinação e a sua importância no combate às doenças que são causadas pelos vírus. Esse assunto é muito importante, então vamos começar a aula de hoje. Vamos pensar um pouquinho. Será que todos os vírus são iguais? E como será que eles descobriram o primeiro vírus? Se eles são tão microscópicos assim, será que existem microscópios desde a antiguidade? Será que foi assim que eles descobriram os vírus? E ainda mais, será que a gente precisa de uma vacina para cada tipo de vírus? Para cada doença que os vírus nos causam? Sobre isso que vamos falar hoje. Então assim, o primeiro vírus que foi descoberto foi esse carinha aqui, o vírus do tabaco. Essa imagem é uma imagem de um desenho feito desse vírus, mas quando a gente observa ele no microscópio, ele tem esse aspecto aqui. O cientista que fez esse tipo de identificação do vírus se chama Dmitry Ivanovsky. Ele era um russo ucraniano e ele estudava como que estava sendo o desenvolvimento de algumas plantações de tabaco. E ele observou que em várias plantações tinha uma praga que não era causada por bactérias, não era causada por insetos, mas que continuava desolando aquelas plantações. E de acordo com os estudos dele, ele chegou nesse vírus, que é o vírus do tabaco. Ele observou esse micro-organismo lá em 1982 e identificou que era um micro-organismo infeccioso. Em 1932, esse mesmo micro-organismo foi visto pela primeira vez em um microscópio eletrônico, quando uma outra cientista fazia estudos que também levavam em consideração esse vírus atacando plantações. Então olha que legal como foi que eles descobriram o primeiro tipo de vírus. Porque ele não tinha um comportamento parecido com o das bactérias, nem com o dos protozoários, nem com o dos insetos. Então assim chegaram à conclusão de que era um micro-organismo diferente. Mas desde esse tempo, eles não tinham todas as informações que nós temos hoje. E quais são essas informações? As informações reais de como são os vírus. Nessa imagem, a gente consegue comparar o tamanho do vírus com outras coisas. Por exemplo, essa imagem aqui é de uma bactéria. Olha o tamanho da bactéria comparada com o do vírus. É muito maior e ainda assim, bactérias são microscópicas. Além disso, nós temos a mitocôndria e o cloroplasto, que são organelas celulares que ficam dentro das células. Olha o tamanho da célula comparado ao tamanho do vírus. Aquele outro desenho lá em cima é uma hemácia, é um glóbulo vermelho que está dentro do seu sangue. Olha o tamanho dele comparado com o vírus. Então, ele é muito menor. Então, ele consegue entrar dentro da sua célula e utilizar ela para se replicar. Olha como ele é danado. Quando observamos os vírus, eles têm formatos diferentes. Isso não quer dizer que eles tenham partes do corpo específicas. Eles têm basicamente uma cápsula de proteína que protege o seu material genético que está no interior deles. E eles podem ter dois tipos de materiais diferentes, que é o RNA ou o DNA. Eles podem ser DNA e RNA tanto de fita simples quanto de dupla hélice, como o nosso DNA. E isso vai diferenciar todos os tipos de vírus que nós conhecemos. Então não são todos iguais, existem vários tipos de vírus diferentes. Vamos ao nosso primeiro quiz da aula de hoje sobre os vírus. Alguns pesquisadores discutem se os vírus devem ser considerados organismos vivos, uma vez que, entre várias características de um ser vivo, os vírus, letra A, não possuem organização celular e não crescem. Letra B, não transmitem material genético e não se movimentam ativamente. Letra C, não possuem organização celular e não possuem genes que codifiquem proteínas. E letra D, não possuem variabilidade genética e não crescem. De acordo com tudo que nós conversamos, pense, analise as respostas e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com a resolução desse exercício. A alternativa correta é a letra A. Os vírus não são considerados seres vivos por não possuírem uma organização celular. Eles não têm célula. E eles também não crescem, eles não têm metabolismo. Isso quer dizer metabolismo. Eles não respiram, não fazem digestão e logo não crescem, certo? Continuando esse assunto, nós vamos agora entender quais características que colocam os vírus como micro-organismos. Se eles não são seres vivos e são micro-organismos, por que eles são considerados assim? Nessa imagem nós temos vírus diferentes para vocês observarem. Olhem como o HIV é diferente do vírus da hepatite, que também não é igual ao vírus Ebola, que também é diferente de um bacteriófago, que é um vírus que ataca a célula de uma bactéria, que também não é igual ao influenza, que é o vírus da gripe. E olha só, nós temos um adenovírus, que também é diferente. Então as cápsulas de proteína deles têm formatos que distinguem um vírus do outro. Esses micro-organismos, eles são considerados assim porque eles são formados por substâncias químicas orgânicas semelhantes às dos outros seres vivos. Eles têm proteínas. Eu tenho proteína no meu corpo, você tem no seu, as plantas também têm, as algas também têm, coisas que os vírus têm, mas de uma forma diferenciada. Eles possuem material genético, que nós também temos, o nosso DNA. Então, isso faz com que eles sejam micro-organismos. Mas entre a ideia de ser vivo ou não ser vivo, eles não são, certo? Então, que fique claro isso para você. Nós podemos classificar de uma certa forma os vírus para que fique mais fácil o nosso estudo. A gente pode separar eles em 3 grupos principais. E quais seriam esses grupos? O primeiro é o grupo dos adenovírus, que são vírus que têm DNA. O segundo grupo é o grupo dos retrovírus, que tem RNA. E o terceiro são os arbovírus. Esses arbovírus são vírus que ficam dentro de vetores que podem ser artrópodes. E a gente vai ver tudo isso com detalhe. Nessa imagem nós temos aqueles vírus que eu te mostrei e mais alguns, para você ver a diferença que eles apresentam nos seus formatos das cápsulas de proteína. Legal, né? Vamos falar então um pouquinho sobre os adenovírus. Eles são vírus do tipo DNA. Essa imagem traz um bacteriófago, que é um vírus que ataca células de bactérias. E ele tem DNA na sua formação. Você consegue ver aqui dentro dele, ó, o DNA com as duplas hélices formando seu material genético. A transmissão desse tipo de vírus geralmente ocorre por contato direto. Então, por exemplo, eu estou falando, eu posso estar com gotículas, que eu posso estar com um tipo desse vírus e transmitir para você tendo esse contato. O adenovírus geralmente é responsável por causar doenças no sistema respiratório, cistite, que são doenças no sistema excretor, na sua bexiga ou no seu rim, gastroenterites, que são doenças que acometem o seu sistema digestório, o seu intestino, que você fica malzão, ou então conjuntivite ou outros tipos de viroses, que são doenças causadas por vírus. Certo? Além do adenovírus, nós temos os retrovírus. Um exemplo que eu trouxe é o HIV. Esse tipo de vírus, ele tem RNA, que é diferente de DNA. Então, ele tem características que não são iguais aos adenovírus. Eles têm, então, RNA e a transmissão deles geralmente pode acontecer por contato sexual ou então pelo sangue, por transfusões ou utilização de seringas que podem estar contaminadas. Então é bem importante ter cuidado com esse tipo de vírus nesse tipo de situação. E é um vírus diferente do que a gente tinha visto. O terceiro grupo é o grupo dos arbovírus. Eles são vírus que têm um agente transmissor, como se fosse um Uber que carrega o vírus, no caso o artrópode. Artrópodes são insetos, são animais que têm um exoesqueleto, um esqueleto externo que protege o corpo deles. E aí nós temos o exemplo do mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir a dengue, a chikungunya, a zika. E esse mosquitinho, que é o Aedes, que está na foto, carrega o vírus e quando a fêmea do mosquito pica a pessoa, ela pode transmitir o vírus se estiver dentro dela. Então são vírus do tipo arbovírus. E chegamos agora a mais um quiz da aula de hoje.
Analise as informações sobre os vírus e diga qual delas é falsa, então qual está errada. Letra A. São parasitas intracelulares. Letra B. São seres acelulares. Letra C. São causadores de doenças de Chagas. E letra D. Reproduzem-se replicando o material genético na célula hospedeira. Pensa aí, lembra de tudo que a gente conversou, responde essa questão e a gente já volta. Estamos de volta com a resolução do exercício e a alternativa correta é a letra C. Os vírus não são causadores de doenças de Chagas. A doença de Chagas é causada por um protozoário, então não são esses tipos de micro-organismos que vão causar essa doença. Por isso, essa era a alternativa incorreta. Agora falando sobre vacinação. Por que é tão importante termos vacinação e por que elas são importantes no combate a doenças causadas por vírus? Primeiro, as vacinas são substâncias que são introduzidas no nosso corpo para que a gente fique protegido de algumas doenças. Isso é importante porque se nós não tomarmos vacinas, vários micro-organismos podem entrar em contato com a gente e deixar o nosso corpo adoecido. Nós temos no Brasil o PNI, que é um Plano Nacional de Imunização, onde tem várias vacinas que precisam ser tomadas ao longo da vida. Quando uma pessoa nasce, ela já tem lá um calendário de vacinação que precisa ser respeitado. Então, você tem a sua carteirinha na sua casa, aproveita para dar uma olhada, para ver se tem todas as vacinas e se você está com elas em dia, porque é uma coisa muito importante, para que você não tenha nenhum tipo de doença. As vacinas, elas são substâncias biológicas, ou seja, dentro delas vai ter um micro-organismo, que vão estimular o seu sistema imunológico. Então, toda a defesa que existe dentro do seu corpo vai entrar em contato com essa substância biológica que entrou lá. E para que serve isso? Para que você desenvolva anticorpos. E esses anticorpos vão te proteger contra qualquer tipo de micro-organismos que for entrar dentro do seu corpo que tenha sido feito para essa vacina. Então vamos supor que você tome uma vacina para gripe. Quando você tomar essa vacina, você vai estar introduzindo no seu corpo pedacinhos do vírus para que o seu corpo desenvolva anticorpos e quando o vírus que está pelo ambiente entrar no seu corpo, você já tem uma resposta imunológica. Seu corpo vai ter uma memória sobre quem é aquele vírus para combater ele. E aí, se você tiver sintomas gripais, vão ser sintomas mais leves. Você não vai se sentir tão mal, já que você tomou a vacina antes. Então, isso é muito importante, tomar todas as vacinas. Essa substância biológica que tem dentro das vacinas,
ela pode conter uma parte ou então um micro-organismo inteiro. E ele pode estar morto ou enfraquecido, atenuado, que a gente fala. Eles colocam esse micro-organismo e ele vai entrar no seu corpo para que você tenha esse desenvolvimento da sua imunidade, para que você desenvolva os anticorpos. E as vacinas, geralmente, elas são aplicáveis. Por isso que a gente tem aqui a imagem da seringa e do líquidozinho. Um pouquinho de história sobre a vacina e para a gente entender como que funciona tudo isso. A primeira vacina foi feita lá na China, no século X. Desde então, todas as vacinas vêm sendo aprimoradas e a gente vem ampliando a nossa quantidade de vacinas existentes. Edward Jenner era um britânico que lá no século XVIII, ele fez a vacina contra a varíola. A varíola era uma doença que estava sendo muito devastadora naquela época e estava como se fosse uma pandemia lá na Europa. E estava atacando tanto animais quanto humanos. E ele percebeu que a vaquinha, quando desenvolvia essa doença, ela conseguia se recuperar melhor. Então, raspando as feridinhas, tanto das vaquinhas quanto das pessoas que estavam doentes, ele conseguiu desenvolver um tipo de soro, um tipo de vacina, que conseguiu imunizar outras pessoas. E o nome da vacina contra a varíola é varíola vatini, que tem uma relação com o nome da vaca em britânicos, em inglês. Louis Pasteur foi um francês que desenvolveu também processos de pasteurização que contribuíram para que a gente tenha conhecimentos e então técnicas para fazer novas vacinas. E Maurice Ralph Hilleman é um inglês lá no século XX, no século passado, que desenvolveu grande parte das vacinas que nós tomamos hoje. 13 das 15 vacinas que nós tomamos na nossa carteirinha de vacinação foram desenvolvidas por esse cientista. Então, olha que importante todo esse contexto histórico que nós temos até termos os conhecimentos que temos hoje. No Brasil, a vacina foi desenvolvida mais ou menos lá em 1900, quando o Oswaldo Cruz, que era o diretor-geral de saúde pública, iniciou campanhas de vacinação e de saneamento básico para que as pessoas não ficassem doentes. O Marquês de Babacena, em 1804, começou a desenvolver esse processo de vacinação aqui também, mas ele foi mais difundido nessa época. E lá em 1904, aconteceu uma revolta da vacina no Rio de Janeiro. Por quê? Porque quando Oswaldo Cruz quis desenvolver esse processo de vacinação, muitas pessoas começaram a dizer, mas por que eu vou tomar vacina? Eu vou colocar um pedaço de um vírus dentro de mim, eu vou morrer, eu não vou fazer isso. E as pessoas fizeram uma revolta. Então foi muito importante conscientizar todo mundo para que as pessoas entendessem que a vacina foi testada, teve vários processos onde eles fizeram todos os estudos e ela é segura. As pessoas podem tomar e vão ficar imunes. E hoje a gente tem essa consciência de que é importante se vacinar e que temos que tomar essas vacinas para que a gente não fique doente e não dizime outros micro-organismos pelo planeta. E agora uma perguntinha para você sobre vacina. O que é uma vacina? Letra A, é um remédio? Letra B, é uma substância não orgânica, ou seja, sintética, que cura uma doença. Letra C, é um medicamento muito ineficaz. E letra D, é uma substância orgânica feita utilizando-se de um micro-organismo parasita. Pensa aí, recorda o que a gente conversou, responde no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta e a resolução do exercício nos diz que a alternativa correta é a letra D. As vacinas são substâncias orgânicas que são feitas a partir de um micro-organismo parasita. Esse micro-organismo pode estar morto ou enfraquecido, certo? E ela vai ter uma função muito importante, que é te prevenir, te proteger de alguma doença causada pelo mesmo. Chegamos ao nosso momento importante de retomar tudo aquilo que foi visto na aula de hoje. Os vírus são micro-organismos formados por cápsulas de proteína e material genético, que pode ser diferente, pode ser DNA ou RNA. Eles podem causar doenças em seres vivos, pois eles utilizam as suas células para se replicar. Então, quando ele entra na célula, ele vai usar a célula para ela produzir novos vírus. E quando ele rompe a membrana para sair de dentro dela, ele acaba danificando essa célula, acaba deixando ela doente e todo o seu corpo vai sentir esses danos que o vírus causou. As vacinas são substâncias que são produzidas para prevenir as doenças que esses vírus podem causar. Então, uma vacina não vai te fazer sarar. Se você já está doente, toma uma vacina, não vai fazer o efeito de te curar dessa doença. Ela vai prevenir para que você não tenha tantos sintomas se você entrar em contato com o micro-organismo. É uma forma de prevenção a vacina. E uma vacina pode conter partes do vírus ou ainda ele mesmo inteiro, morto ou de uma forma atenuada, para que quando você tenha contato com ele, o seu corpo desenvolva anticorpos e quando você encontrar ele no ambiente, o seu corpo reconheça ele e combata ele de uma forma mais simples. Nessa aula a gente falou sobre os vírus, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos até breve.